Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com o seu coração. Sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão do nosso reflexão semanal. Mais uma reflexão da nossa reflexão semanal. Hoje, segunda-feira, dia 6 do mês de junho. E eu tenho a alegria de começar a semana, começar a segunda-feira, refletindo na palavra de Deus, orando com vocês, lendo o texto bíblico, colocando aí diante de nós um texto, uma leitura bíblica, para que esta leitura bíblica, para que este texto bíblico seja para nós uma referência ao longo da semana, seja para nós um norte, seja para nós um guia, seja para nós uma diretriz para nos ajudar a nos organizar durante toda a semana, ao longo da semana. E eu sei, a vida é assim, a vida é cheia de tribulações, de lutas, de dificuldades. Há momentos em que nós estamos tristes, há momentos que nós estamos alegres, há momentos que nós estamos para cima, há momentos que nós estamos para baixo, há dias que a gente acorda assim a todo vapor, 1001 plano, 1001 projetos, cheios de entusiasmos, mas há dias que para levantar da cama é aquele sacrifício. Às vezes acordamos mal-humorados, às vezes desanimados mesmo, com tanta coisa, com tanta dificuldade. Então, coloquei no meu coração o propósito, nasceu esse desejo do meu coração de usar aqui o nosso canal, usar essa plataforma para, de algum modo, tentar ajudar você. E não só você, a mim também, porque eu que falo sou edificado. Não é só você que ouve, não é só você que está aí do outro lado acompanhando as nossas reflexões. Eu aqui estou sendo edificado. E aliás, a palavra quando chega aí, primeiro ela já bateu em mim. Então eu primeiro aqui já fui repreendido, exortado, consolado, confortado, confrontado pela palavra. Eu aqui já passei por esse momento aqui de reflexão, por esse momento de estar de frente mesmo com o texto, com a palavra e receber o refrigério, o consolo, a exortação, o confronto da palavra de Deus para a minha vida e para o meu coração. Então, à medida que leio, que preparo a mensagem, que leio o texto e reparto com vocês, eu também estou sendo edificado, eu também estou sendo consolado, eu também estou sendo confrontado, exortado, repreendido pelo Senhor. E isso é bom, porque o apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então todo cristão deveria se sentir feliz quando recebe alguma repreensão do Senhor. Sem contar que toda repreensão do Senhor, além de ser um meio de Deus nos poupar de sermos condenados com o mundo, toda repreensão do Senhor, ela vem cheio de amor. Deus não nos repreende sem amor. E Deus não faz para o mal. Deus o faz para o bem e é cheio de amor. Na repreensão de Deus sempre vem amor, sempre vem consolo. Então é com esse espírito, é com este coração que eu me propus estar aqui toda semana, nas segundas-feiras, a partir do meio-dia. Preste bem atenção, porque nós temos uma programação aqui no nosso canal. Nós temos aqui no nosso canal, de terça a sexta-feira, às 10 horas, sempre por volta das 10 horas, de terça a sexta-feira, nós temos aqui o nosso devocional diário. Então, todos os dias, de terça a sexta, terça, quarta, quinta, sexta, às 10 da manhã, nós temos aqui o nosso devocional. É um momento em que nós lemos também a Bíblia, refletimos rapidamente, oramos, conversamos. É um tempo que eu converso mais com vocês, é um tempo que eu leio aqui algumas perguntas, não todos porque são muitos, né? Mas eu leio aqui algumas perguntas, eu leio os comentários dos irmãos, cumprimento algumas pessoas mencionando os nomes diretamente. Então assim, é esse tempo, durante a semana, ao longo da semana, de terça a sexta. Já na segunda-feira, como hoje, ao meio-dia, sempre por volta do meio-dia, eu estou aqui para a nossa reflexão semanal.
Então a nossa reflexão semanal tem uma dinâmica, conquanto seja muito parecida, muito idêntica com os devocionais, mas tem uma dinâmica um pouquinho diferente, no sentido de que eu me dirijo mesmo a vocês com a leitura da palavra, com uma explanação, com uma mensagem que seja, o objetivo desta mensagem é que ela seja refletida ao longo da semana. É como se fosse o tema da semana. Digamos assim, segunda-feira, então, eu apresento aqui o tema da semana. Esse texto é para servir como base, como tema, para ao longo da semana a gente refletir nele, a gente ruminar nesse texto, nessa reflexão, passar a semana com a cabeça, com a mente ocupada, pensando neste texto que foi escolhido, nessa reflexão que foi proposta para toda a semana. Então essa basicamente é a nossa programação. Na segunda-feira também nós temos aqui sempre às 18 horas uma mensagem pregada ao vivo em vários congressos, conferências, cruzadas evangelísticas, congressos de mulheres, congressos de missões em várias cidades, de diferentes estados. E aí a gente pega essas mensagens normalmente nas segundas-feiras, às 18 horas, nós postamos aqui no nosso canal. E durante a semana também, além das reflexões que acontecem, os devocionais que acontecem pela manhã, tanto da segunda, que é a reflexão semanal, como de terça a sexta, que são os devocionais, nós também fazemos alguns recortes pequenos de algum trecho, algum momento que ficou marcante, algum momento que é importante refletir mais naquilo, e também sempre no período da tarde, entre 17 e 18 horas, até 19 horas ali já no entrar da noite, nós estamos também postando aqui no nosso canal esses recortes. E nós temos também o nosso podcast. Nosso podcast está uma bênção, está uma maravilha, recebendo convidados, que o podcast é sempre aí não sou eu sozinho aqui falando, eu tenho sempre um convidado aqui comigo. Então os nossos podcasts estão maravilhosos, nós vamos ter um podcast essa semana, quinta-feira, temos aqui um convidado especial a partir das 20 horas, sempre nesse horário, 20, 20 e 30, 8 e meia da noite, nós estamos aqui. Então não perca, participe conosco. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, não sei o que você está esperando, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, clica aí no compartilhar, copia o link, dispara nas suas redes de amigos, convida os seus amigos, dispara aí nos seus grupos de WhatsApp e traga todo mundo para cá para a gente refletir juntos, para nós refletirmos juntos, para nós lermos a palavra de Deus, para nós pensarmos na palavra de Deus juntos, orarmos juntos. Convida as pessoas, convide os seus amigos, deixa o seu like aí se você está gostando dos conteúdos que aqui estão, deixa o seu like. Nós temos diferentes temas aqui, de repente você tem aí um tema na sua cabeça que você gostaria de ouvir, procura aqui no nosso canal, de repente nós já falamos sobre esse tema, de repente tem alguma reflexão, alguma pregação, algum vídeo específico gravado neste tema, então entra aqui no nosso canal, se inscreva aí e procure, de repente tem. Claro que não tenho todos os temas, não abordei ainda todos os temas, pretendo, enquanto eu estiver vivo e respirando esse ar maravilhoso que Deus me proporcionou respirar, quero estar aqui falando de diversos temas, pregando diferentes mensagens, e já tem alguma coisa aí, já tem um conteúdo legal aí, já tem vamos dizer assim, um acervo considerável no nosso canal. Então, visite o nosso canal, veja outros vídeos anteriores, de repente algum tema específico, de repente alguma coisa que você gostaria de pensar e já está aqui, tá certo? Esse é o meu convite e eu quero convidar você para a nossa reflexão desta semana. Bem, ontem, domingo, foi comemorado o dia de Pentecostes. Ontem, domingo, 5 de junho, foi comemorado o Pentecostes. Então, assim, no calendário litúrgico do cristianismo ocidental, comemorou-se ontem, domingo, o dia de Pentecostes, que é o 50º dia, né? Porque ele acontecia... Por que é Pentecostes? Por que é o 50º? Porque Pentecostes é o 50º dia. Isso é o significado da palavra Pentecostes, 50º dia. Por quê? Porque ele acontecia exatamente 50 dias depois da festa da Páscoa. Então acontecia a festa da Páscoa, eles contavam 50 dias, e 50 dias após a festa da Páscoa era celebrado
a festa dos Pentecostes. Então, originalmente, esta festa dos Pentecostes, originalmente, era uma das 3 grandes festas judaicas, no calendário judaico, mas se tornou uma celebração cristã também, e no contexto cristão, especialmente no contexto do movimento pentecostal, e aí você pode pensar no movimento pentecostal do Kansas, nos Estados Unidos, você pode pensar no movimento pentecostal de 1906, a partir da Rua Azusa, em Los Angeles, você pode pensar no movimento pentecostal a partir de 1910, 1911, aqui no Brasil, com a chegada dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, que foram os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil e que foram responsáveis por levar a tocha do movimento pentecostal por todo o território brasileiro. Mas você pode pensar em Pentecostes, e essa é a minha proposta. Eu gostaria que você pensasse o movimento pentecostal não a partir de um movimento histórico, como, por exemplo, os que eu já citei aqui, a Azusa em 1906, o próprio contexto do movimento pentecostal no Brasil, mas eu quero propor aqui que nós pensemos no movimento pentecostal ao longo de toda a história do cristianismo, ao longo dos mais de 2000 anos, desde que Jesus esteve aqui, desde que a igreja, a primeira comunidade cristã, nasceu lá em Pentecostes, nesse contexto do evento da festa dos Pentecostes, no 50º dia em que eles estavam celebrando os Pentecostes, depois dos 50 dias da festa da Páscoa, porque eu sempre bato nessa tecla o seguinte: eu sou pentecostal, sou nascido e criado num lar cristão, minha família toda, por parte de mãe, é de tradição pentecostal, assembleana, e nasci e me criei nesse contexto assembleano pentecostal. Mas eu sempre gosto de frisar o seguinte: eu sou pentecostal, mas não a partir do rótulo. Eu sou pentecostal, mas não a partir da nomenclatura. Eu sou pentecostal, mas não a partir de um grupo restrito, denominado assim, pentecostal. Conquanto eu creio nos dons do Espírito Santo, conquanto que eu creio no batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Eu sou pentecostal por formação, por convicção, e creio na contemporaneidade dos dons. Eu não acredito que os dons cessaram lá na era apostólica. Eu acredito que os dons continuam ativos na vida da igreja, e a igreja recebeu essa capacitação, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo para militar na causa do reino, para ser uma propagadora do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio, mas eu, apesar de crer nos dons do Espírito Santo, como creio no batismo no Espírito Santo, como já mencionei, mas eu gosto sempre de me referir que sou pentecostal, mas não a partir do rótulo, da nomenclatura, de um título que designa um grupo específico, assim denominado pentecostal. Eu gosto de me referir e pensar que sou pentecostal a partir de Atos, a partir do que acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que é o texto que eu quero ler com vocês. E, como eu já disse, originalmente, Pentecostes era uma das 3 grandes festas do calendário judaico, e se tornou, depois desse evento de Atos capítulo 2, se tornou uma celebração cristã, exatamente porque exatamente neste dia de Atos capítulo 2, que se abriu as portas da pregação do Evangelho, ou do acesso do Evangelho ao mundo, quando o Evangelho, então, no poder do Espírito Santo, é escancarada as portas, é aberta as portas para o mundo inteiro. Isso no poder do Espírito Santo, que energizou a igreja em Pentecostes, que revestiu a igreja de poder, que encheu a igreja de poder para que a igreja saísse pelo mundo afora pregando o Evangelho. Aliás, Jesus falou isso no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, dizendo o seguinte: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Para quê? Recebereis o poder do Espírito Santo exatamente com este objetivo,
para serem as minhas testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então o poder do Espírito Santo mobilizou a igreja. E mais do que mobilizar a igreja, o poder do Espírito Santo soprou a igreja pelo mundo, pelo planeta, pelo mundo afora. E soprou a igreja pelo mundo afora com essa tocha do Evangelho, anunciando a ressurreição de Jesus, o breve retorno de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, o perdão dos pecados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, neste sentido, Pentecostes, e eu estou aqui emprestando as palavras do meu amigo César Moisés, um precioso amigo, que aliás, se por acaso esse vídeo chegar nele e ele ouvir essa minha reflexão, um abraço carinhoso, meu querido amigo, estou aqui emprestando as suas palavras quando você, inclusive, postou ontem nas suas mídias sociais, que nesse sentido, Pentecostes é uma revolução étnico-religiosa, ou seja, Deus não tem preferidos. Todos têm o direito de acesso a Ele e podem receber o poder de serem filhos de Deus. Porque em Atos, e aí agora eu vou ler o texto de Atos, eu estou fazendo todo esse comentário para dizer assim para vocês. Eu estou aproveitando que ontem foi comemorado, celebrado o dia de Pentecostes, como eu já mencionei para vocês aqui, e essa festa que é tão importante no calendário judaico e que se tornou tão preciosa para nós cristãos por conta de tudo isso que já mencionei e vou continuar falando aqui nos próximos minutos. E eu quero aproveitar exatamente essa oportunidade para que seja essa a nossa reflexão da semana. Hoje é segunda-feira, foi ontem, domingo, a comemoração. Então eu aproveito que hoje, segunda-feira, na nossa reflexão semanal, fique para o nosso pensamento, fique para a nossa reflexão a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo em nossos corações, como homens e mulheres chamados por Deus, escolhidos por Deus, levantados por Deus como igreja, para ser baluarte da verdade, com a tocha do Evangelho nas nossas mãos, impelidos pelo poder do Espírito Santo, anunciando Jesus Cristo ao mundo. E eu quero ler no capítulo 2 de Atos, versículo de número 1, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E é nesse sentido, e é com esse pensamento, que eu emprestei aqui o texto do meu amigo pastor César Moisés, quando ele comenta que Pentecostes, nesse sentido, é esta revolução étnico-religiosa. Significa dizer, Deus não tem preferidos. Todos têm o direito de acessar a Ele e podem receber o poder do Espírito Santo. Veja o que diz o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu sempre destaco um fato muito importante, um fato que nós precisamos sempre destacar, sempre fazer menção a esse fato importante em Pentecostes. É que Pentecostes é o contrário do que aconteceu em Babel, lá no livro do Gênesis. Porque se você tem no livro do Gênesis, na construção da Torre de Babel, a confusão das línguas que levou as pessoas a se dispersarem, e as nações se dividiram e cada um tomou o seu rumo ao longo da história, em Pentecostes, você tem o Espírito Santo se manifestando e capacitando homens e mulheres para falarem na língua das mais diferentes
nações que ali estavam reunidas naquele dia por ocasião da festa dos Pentecostes. E todos puderam ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua. Se em Babel você tem a confusão das línguas, em Pentecostes você tem a compreensão nas suas próprias línguas. Se em Babel você tem a dispersão dos povos, em Pentecostes você tem a reunião de todos os povos. Se em Babel você tem as pessoas se desentendendo porque não se compreendiam nas suas próprias línguas, em Pentecostes você tem o fluir do Espírito Santo na vida de uma igreja que de maneira maravilhosa, gloriosa, se espalha com esta mensagem que é a mensagem do testemunho de Cristo, e eles ouvem e compreendem na sua própria língua. Então um fato importante de Pentecostes que eu sempre gosto de destacar é que o grande milagre em Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. Conquanto nós pentecostais cremos que houve glossolalia também. Houve xenolalia e houve glossolalia em Pentecostes, línguas espirituais. Mas o grande milagre em Pentecostes é que eles receberam o poder do Espírito Santo que os capacitou a falar na língua do outro, a falar nas mais diferentes línguas, os mais diferentes idiomas e dialetos que ali estavam. E cada um os ouviu falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Então, Deus não tem preferidos. Todos têm o direito de acessar a Ele e podem receber o poder de Deus e serem seus filhos. Lucas, quando escreve Atos capítulo 2, versículo 9, ele cita aqui alguns lugares que ali estavam, pessoas de alguns dos mais diferentes lugares que ali estavam reunidos. Ele cita aqui partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que residiam ali, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios, e esta é a grande interrogação: como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Então, é importante pensarmos que Pentecostes marca o encontro da cristologia com a pneumatologia. Estou aqui usando as palavras do meu amigo pastor César Moisés. Porque se o sacrifício de Jesus proporcionou salvação, 50 dias atrás estava Jesus pendurado na cruz do Calvário. Estava Jesus 50 dias antes, porque ele morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. Vamos colocar aí 51, 52 dias antes, Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, derramando até a última gota do seu sangue para a salvação. E na cruz ele proporcionou salvação para toda a humanidade. O Cristo não poderia realizá-lo sem o empoderamento e a unção do Espírito Santo. Agora em Pentecostes, 50 dias depois do evento da festa da Páscoa, e uma Páscoa que foi a Páscoa mais diferente de toda a história da humanidade, porque naquela Páscoa não é um simples cordeiro, um animal que está sendo imolado nas casas dos judeus, embora houve sim esse ritual, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo amado, o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, sem defeito, estava pendurado na cruz, derramando o seu sangue, sendo imolado, sendo sacrificado, sendo crucificado por causa dos nossos pecados. E agora, com o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo já ressuscitado, Jesus Cristo já havia ascendido aos céus, os discípulos estão reunidos, cheios do Espírito Santo, eles agora são energizados, são empoderados, são mobilizados, são dinamizados no poder do Espírito, revestidos pelo poder do Espírito, cheios do poder do Espírito
para levantarem a bandeira da cruz e anunciarem: olha, aquele que vocês crucificaram em Jerusalém, aquele que foi morto e há 50 dias atrás, ele estava lá sendo motivo de vergonha, sendo motivo de zombaria, de escárnio, pendurado na cruz. Ele ressuscitou e está vivo. E nós estamos anunciando aqui hoje que ele está vivo. E o que está acontecendo aqui, disse Pedro quando se levantou para pregar, o que está acontecendo aqui não é vinho, que nem vocês estão pensando. Vocês estão aí achando que nós estamos embriagados a esta hora do dia, mas isso aqui não tem nada a ver com embriaguez de vinho. Isso aqui que está acontecendo é para que se cumpra o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E aí, quando chega no versículo de número 22, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando em Pentecostes, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, Pedro segue pregando, citando Davi: diante de mim, ele citando as palavras de Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Esteja absolutamente certa. Esta é a frase que encerra o sermão de Pedro em Pentecostes. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que sermão extraordinário, que mensagem maravilhosa. O Pedro que alguns dias atrás estava negando Jesus, quando viu Jesus ser preso, quando viu Jesus ser esbofeteado, ficou com medo e negou Jesus. O Pedro que foi repreendido por Jesus, quando disse: não, Senhor, não vai lá, o Senhor não vai fazer isso a ti, de maneira nenhuma vais morrer. E Jesus repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. O Pedro precipitado, o Pedro que arrancou a espada da bainha e feriu a orelha de um dos soldados no momento em que Jesus foi preso. Esse Pedro todo impetuoso, agora está impetuoso sim, mas não pela sua própria natureza. A impetuosidade do Pedro aqui agora não é mais a impetuosidade do Pedro carnal, não é a impetuosidade da personalidade do Pedro, não é a impetuosidade do Pedro precipitado, agora é a impetuosidade do Pedro revestido no Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, do Pedro que foi visitado e
visitado de forma tal que o poder do Espírito Santo encoraja Pedro para se levantar naquele contexto e dizer: vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas, e estamos aqui anunciando que ele vive e vive eternamente. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e Pedro diz o seguinte: ele ressuscitou dentre os mortos, e ele nos mandou pregar. Ele nos mandou pregar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, queridos, essa é a reflexão para a nossa semana. Que nós sejamos homens e mulheres cada vez mais cheios do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo flua na sua vida, permita que o Espírito Santo te capacite, permita que o Espírito Santo te encha, permita que o Espírito Santo seja com você. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que esta semana seja uma semana fluida no poder e na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenham todos uma boa semana na paz de Cristo, uma ótima segunda-feira e uma semana nesta reflexão da necessidade e da dependência que temos do Espírito Santo em nossas vidas. Que seja hoje o teu Pentecoste, que vivamos essa semana o nosso Pentecostes, o Pentecostes este que é marcado por esta ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossos corações e em nossas vidas. Não se esqueça que amanhã nós estamos de volta às 10 horas, não mais meio-dia, mas às 10 horas, para o nosso devocional. Deus abençoe, uma boa semana a todos, fiquem todos na paz de Cristo.